Fala meu querido professor e minha querida professora, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje nós vamos estar tratando sobre um tema muito importante para o processo de formação docente, que é a neurociência cognitiva. Entender como a estrutura cognitiva se forma e como o processo cognitivo ocorre. Então, nesse vídeo, nós vamos trabalhar com vocês especificamente sobre estrutura cognitiva. Então, me acompanhe até o final desse vídeo, que nós vamos compartilhar informações muito valiosas para o dia a dia, né, e as funções que nós executamos como docente, né? O foco no processo de aprendizagem do nosso estudante vai ser fortemente impactado pelos conhecimentos que nós vamos compartilhar hoje. Então fica até o final desse vídeo para você nos acompanhar e não perder nenhum detalhe sobre estrutura cognitiva, ok? E para a gente começar, eu gostaria de convidar você a me acompanhar numa sequência de slides que eu montei aqui, só para fazer a coisa ficar mais visual e você acompanhar melhor essas informações aqui conosco. Então vem comigo aqui para a gente dar uma visualizada nesse primeiro slide. Então, olha só, nós vamos estar falando hoje sobre estrutura cognitiva, né? Dentro dessa parte de neurociência, nós vamos estar trabalhando aqui sobre estrutura cognitiva. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês dentro desse tema é a respeito da estrutura do nosso cérebro, tá? Quando a gente fala de cérebro, nós estamos falando de uma máquina biológica que é responsável por nos colocar em conexão com o ambiente externo e interno do nosso corpo, tá? Então, a principal função do cérebro é nos colocar em conexão com o ambiente externo, percebendo esse meio externo, assim como também, né, gerar comunicações para o ambiente interno do nosso corpo, perfeito? E o que eu queria que vocês ficassem bem espertos quanto à questão desse aparelho, dessa máquina biológica que é o nosso sistema nervoso, tá? A gente está focando a atenção aqui no cérebro, né? Não vamos entrar em todos os detalhes, e essa abordagem, pelo tempo que a gente pretende destinar para ela, ela vai ser bem objetiva, né? Não muito profunda, mas o suficiente para a gente entender como esse processo funciona. Então eu queria que você lembrasse comigo aqui a respeito dessa estruturinha aqui, ó, que é o neurônio, que são as células que predominam em número, tá? Na realidade, assim, não são nem as que predominam em número, mas são as células mais importantes dentro da estrutura do nosso sistema nervoso, tá? Não são as únicas células, né? Também existem as células da glia que vão dar sustentação, suporte e nutrição aos nossos neurônios, mas sem dúvida alguma o neurônio passa a ser a estrela desse processo, tá? E para a gente entender melhor como é que funciona esses neurônios, vamos tentar imaginar aqui uma relação simples entre dois neurônios. Então você está acompanhando aqui comigo, ó, a estrutura de um neurônio, tá? Se comunicando com outro neurônio. Antes da gente começar a falar da comunicação, vamos reconhecer alguns componentes importantes, essenciais, para eu entender essa célula nervosa, tá? Primeira coisa, olha, observe essas pontinhas aqui, ó, que eu estou passando o apontador, tá? Elas são as partes do neurônio responsável por captar informações. São chamadas tecnicamente de dendritos, tá? Os dendritos do neurônio. Essa região aqui mais central corresponde ao que a gente chama de corpo celular. Na realidade é o citoplasma, digamos assim, dessa célula nervosa. E você observa que tem um grande prolongamento aqui que também se ramifica na extremidade, né, recoberto por pequenas capinhas, tá, que a gente está visualizando aqui, que em conjunto nós chamamos de bainha de mielina. Tá? Essa bainha de mielina é como se eu estivesse encapando um fio elétrico. Tá? A função dela é encapar esse prolongamento maior do neurônio que nós chamamos de axônio. Tá? Então você tem a região dos dendritos, a região do corpo celular e a região do axônio. Neste outro neurônio aqui você tem a mesma repetição, dendritos, corpo celular e axônio. E entre esses dois neurônios, perceba que existe um espaço que nós denominamos de sinapse ou fenda sináptica, tá? O que é na realidade essa sinapse ou fenda sináptica, né? É a região que será utilizada pelos neurônios durante o seu processo de comunicação. Então, todas as vezes que os neurônios vão se comunicar entre si, eles se comunicam por intermédio de sinapses.
eles não precisam necessariamente se tocar em termos celulares, tá? Existe um espaço entre um neurônio e outro, aonde eu vou utilizar esse espaço como ambiente ou canal de comunicação entre 2 ou mais neurônios, tá? Então, as sinapses são os pontos mais importantes da comunicação, porque é através dela que um neurônio consegue falar com o neurônio vizinho, ok? Então, vamos voltar aqui de novo aqui para o nosso slide para você continuar acompanhando a imagem. Então, observa aqui comigo, gente. Como a gente já falou que esse ambiente da fenda sináptica, né? Ele é o ponto de comunicação com o neurônio, você pode estar curioso, querendo saber como é essa comunicação de fato. Então, ela se dá normalmente pela liberação de neurotransmissores, tá? E eu preciso entender uma coisa importante nesse momento. O que são esses neurotransmissores? Em geral, são proteínas produzidas pelo neurônio para se comunicar com o neurônio vizinho. Então, todas as vezes que este neurônio que está aqui, ó, ele recebe um estímulo externo ou interno através dos seus dendritos, ele processa esse estímulo a nível de corpo celular, produzindo vários neurotransmissores que acabam, né, sendo liberados na fenda sináptica. Tá? Esses neurotransmissores, normalmente, eles estão acumulados nas terminações do axônio e o estímulo elétrico chega até essa região terminal do axônio e promove a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Esse neurotransmissor automaticamente sensibiliza os dendritos do outro axônio, que por sua vez responde produzindo, né, e liberando neurotransmissores para o neurônio da sequência, e assim sucessivamente. Então, entenda uma coisa, como os neurotransmissores são em geral proteínas, e a síntese proteica, pessoal, é um processo que consome bastante energia, tá? Para você sintetizar uma proteína, você gasta muito ATP, gasta muita energia. A gente vai precisar, né, estar com o neurônio abastecido de energia o suficiente para ela continuar produzindo e liberando neurotransmissores. Isso é muito importante. E por essa razão, gente, eu queria que vocês ficassem já alertas com esse ponto, porque a gente vai precisar resgatar essa informação lá na frente, tá? Quando a gente estiver trabalhando o tópico de aprendizagem de alta performance, tá? Então, observa bem como os neurotransmissores são proteínas. E para eu sintetizar a proteína eu gasto muita energia, fica claro que quanto mais eu uso essa máquina, quanto mais eu uso o cérebro para assimilar informações, para acessar informações, para responder a determinadas informações, eu vou precisar de energia para produzir neurotransmissores, liberar nessas fendas sinápticas e fazer o processo acontecer, a informação circular por entre esses neurônios. Então, esse consumo de energia, essa energia consumida, na realidade, precisa ser reposta, tá? Por essa razão, fica alerta que eu preciso o tempo inteiro criar uma forma de repor a energia que o neurônio precisa e dar a pausa necessária que ele precisa para produzir mais neurotransmissores e continuar funcionando em alto nível, em alta performance, ok? Essa informação a gente não vai entrar em detalhes agora, isso é objeto de um outro vídeo, tá? Mas é importante que você já perceba que pensar, atuar, agir, ler, escrever, qualquer processo que envolva o uso do funcionamento do cérebro vai consumir de você uma grande quantidade de energia e você precisa, né, repor essa energia que você vai consumindo para que esse processo tenha continuidade. Perfeito com isso? Tranquilo com essa informação? Então, nós vamos voltar aqui para o slide mais uma vez para a gente visualizar ou continuar visualizando esses detalhes. Então, vamos lá comigo. Então, olha só, gente. Aqui dentro dessa ideia, tá? Eu queria que vocês compreendessem que esses neurônios, eles não se conectam apenas em fila, tá? Vamos imaginar que essa bolinha aqui seja o neurônio 1, aí eu tenho mais o 2, o neurônio 3, o neurônio 4 e o neurônio 5. Vamos imaginar que esses neurônios estejam se conectando entre eles. Então, o neurônio 1 pode fazer uma conexão com o 2, assim como também pode fazer com o 3. Este 3 pode se conectar com o 4, que por sua vez pode se conectar com o 5. E aqui você formou uma rede de conexão entre neurônios. Esta rede ela vai sendo conectada, né, através desses neurônios para processar uma determinada informação, tá? De modo que quanto mais eu mexo, quanto mais eu envolvo na complexidade do processo, mais neurônios eu envolvo e mais complexa vai ficar essa rede.
tá? Criando múltiplas conexões entre esses neurônios que participam dessa rede, conforme você está visualizando aí na sua tela. Tranquilos com isso? E como é que eu chamo essa conexão, esse conjunto de neurônios conectados? Eu chamo isso de rede neural, tá? E esta rede neural, pessoal, ela tem tudo a ver com a estruturação cognitiva, porque na realidade a nossa estrutura cognitiva se forma a partir da formação dessas redes neurais. Tá? Então, quando eu estou falando de uma estrutura cognitiva, eu estou falando de um aparelho biológico formado por várias unidades de neurônios conectadas entre si, capaz de se comunicar e capaz de me auxiliar ou me capacitar para a resolução de problemas de qualquer ordem que você possa imaginar. Então, a estrutura cognitiva ela se forma por essa inter-relação entre os neurônios, tá? Então, quando eu vejo uma estrutura cognitiva, eu na realidade sei que por trás dela existe uma rede neural que pode ser de início simples ou extremamente complexa, a depender com que processo essa rede está envolvida. Ok? Com essa informação? Então, entenda bem que toda estrutura cognitiva tem por trás, como base biológica dessa questão, uma estrutura de rede neural sustentando aquelas conexões ali para garantir que o processo cognitivo flua conforme precisa ser feito. Tranquilos? Então vamos voltar aqui para o nosso slide mais uma vez. Então observa só, gente, agora que eu tenho essa estruturinha aí já compreendida, vamos tentar entender mais alguns pontos, tá? A estrutura cognitiva no processo de aprendizagem funciona mais ou menos assim. Perceba comigo que nós temos aqui o nosso cérebro, que é a sede dos nossos pensamentos. Tranquilos? O cérebro é a sede dos nossos pensamentos. E estes pensamentos, eles nos ajudam a resolver problemas, resolver situações que aparecem na nossa realidade. Tá? Então, a função disso tudo é assim, o pensamento vai nos ajudar a resolver problemas para a nossa realidade. Por isso, precisamos aprender o tempo todo. E quando você fala de aprendizagem, lembra comigo, você fala da construção de redes neurais relacionadas com estes processos de aprendizagem. Seja aprender a matéria da escola, seja aprender a andar de bicicleta, aprender a resolver um problema, a caçar, a beber água, a qualquer tipo de aprendizagem, você vai ter uma rede de neurônios, né, preparada para esta finalidade, para gerenciar este processo. E esse fenômeno de aprendizagem, ele ocorre em níveis, tá? Quando eu estou falando dessa ocorrência em níveis, nós podemos reconhecer 3 níveis: a informação, a ideia e o esquema, tá? Onde existe uma certa relação de hierarquia, digamos assim. Primeiro, você acessa a informação. Tá? Primeiro você tem acesso à informação. Você relaciona um conjunto de informações para gerar ideias sobre determinado processo. E isso se consolida na forma de esquemas de relação para que isso te ajude a realmente resolver os problemas, ou seja, gerar aprendizagem de fato. Ok? Então, esse processo de cognição, ele corre necessariamente dentro dessa linha de raciocínio. E se você perguntar assim, mas isso está fundamentado em quê? Isso está fundamentado nas ideias de Jean Piaget, tá? Essa base já era proposta por Jean Piaget, de modo que, na perspectiva dele, né, eu acredito que todos lembrem, né, que Piaget, embora tenha trabalhado fortemente dentro dessa questão da construção de uma teoria de aprendizagem, Piaget tinha uma base de formação, ele era biólogo, e ele trabalhou muito, foi muito influenciado pelos conhecimentos biológicos, como o processo biológico rolava, que dava pistas para ele de como a gente aprendia, tá? E a gente não está falando de uma aprendizagem somente de conteúdos de escola, está falando de aprendizagem para a vida também. Então, observe uma coisa importante. Quando a gente está falando dessa questão de aprendizagem, né? Primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem comigo. A gente falou de informação, ideia e esquema, perfeito? Vamos tentar entender inicialmente como é que se dá essa questão da informação.
Eu posso dizer para você que a informação é como se fosse a unidade básica da informação, da aprendizagem, tá? É quando eu interajo com um determinado elemento e capturo, assimilo essa informação para mim. Então, observa bem, a informação pode ser uma palavra, a informação pode ser uma forma, a informação pode ser um cheiro, pode ser uma cor. Então, qualquer elemento que chega até mim e eu consigo me apropriar desta característica, mas que ela ainda não está encaixada dentro de um sentido, ela é simplesmente para mim uma informação que pode ser assimilada, tá? Então, o processo inicia com a assimilação de informações. E o que seria uma ideia, portanto, dentro dessa estrutura que a gente está discutindo aqui? A ideia estaria mais na instância de que, quando eu começo a associar as informações para dar a elas um determinado sentido, tá? E a ideia do esquema é quando eu consigo pegar várias ideias, encaixar entre si, tá? E compreender aquele processo mais complexo formado pela interação de várias ideias. Então, nós teríamos a informação que precisa ser inicialmente assimilada para constituir ideias e a associação de várias ideias montar esquemas que eu posso utilizar para me ajudar na resolução de problemas. Então, falando dentro dessa linha mais piagetiana, né, na visão de Piaget, observa bem, o processo de aprendizagem, ele passaria por etapas, tá? Para eu poder dizer que eu, de fato, aprendi algo, tá? E essas etapas são a assimilação da informação, a acomodação, a estabilização e, em alguns momentos, a desestabilização para poder reestabilizar novamente. E para a gente entender isso de maneira mais visual também, eu vou convidar você a voltar aqui para os nossos slides para a gente dar uma olhada nisso. Vem comigo. Então, observa bem. Na hora que eu estou falando dessa estrutura, né, de formação, de construção e reconstrução no processo de aprendizagem, a primeira etapa dela seria a assimilação. É como quando eu consigo capturar a informação, trazê-la para dentro da minha estrutura cognitiva, tá? Trazê-la literalmente para dentro da minha estrutura cognitiva. O que seria a etapa de acomodação? É quando eu faço um ajuste de sentido naquela informação que eu consegui assimilar. A outra etapa, que a gente chama de equilibração, é quando essa informação, né, ela já está devidamente encaixada e completamente localizada dentro da minha estrutura cognitiva, tá? Ou seja, eu já estou capacitado de utilizar essa informação de maneira muito rápida, muito precisa, porque eu já tenho uma localização precisa dela dentro da minha estrutura cognitiva. E o que é essa desequilibração? É o momento em que você muitas vezes precisa desorganizar a informação que já estava ajustada para encaixar uma nova informação. Tá? E aqui a gente abre espaço também para entender, por exemplo, as bases da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, que fala que para você aprender, de fato, você precisa aprender com base em algo que seja significativo para você, que aquela aprendizagem faça sentido para você. E muitas vezes você tem que desequilibrar o conhecimento que já está estabelecido, encaixar uma nova informação e reconstruir um novo esquema mental para aquela finalidade, né? Para aquele problema ou para aquelas situações que você está falando. Então, depois da desequilibração, vem novamente a etapa de reequilibração. Então, dentro desse processo que a gente acabou de ver, assimilação, acomodação, equilibração, desequilibração, vem posteriormente a reequilibração. E é exatamente aí, nesse desequilibrar e reequilibrar, que reside a base da aprendizagem profunda, a base da aprendizagem que realmente faz você, de modo irrestrito, saber usar aquela informação em diferentes cenários para resolver diferentes ordens de problemas, tá? Então, olha só, vamos fechar aqui no slide esse esquema e a gente volta para finalizar essa ideia. Observa aqui comigo que quando eu estou falando dessa questão, né, de aprender, a aprendizagem ela consiste em construir e reconstruir constantemente os nossos esquemas, tá? Então, na realidade isso que eu vou fazer é construir e reconstruir
constantemente os nossos esquemas. Então a gente não para nunca de fazer isso, tá? A aprendizagem é um processo contínuo para o ser humano. Todo dia você aprende algo novo, todo dia você tem acesso a uma informação nova. E neste caso aqui do que nós estamos falando, né, nós estamos tratando de que a aprendizagem tem a ver com o desconstruir e reconstruir esquemas cognitivos que já foram previamente montados. Então, acompanhou bem, gente, essas informações? O que eu preciso, então, não deixar escapar, não deixar passar, tá? Quando a gente está falando de neurociência cognitiva, você sabe que a neurociência é bastante ampla, né? Você tem várias partes da neurociência, você tem a neurociência que foca no estudo da estrutura, da anatomia, você tem a neurociência que foca na parte da fisiologia, como é que funciona, né, o cérebro, você tem a neurociência cognitiva que se preocupa mais especificamente com os processos de aprendizagem que ocorrem a nível do cérebro. Então, esse é o nosso foco, entender como o cérebro funciona no processo de aprendizagem, para que eu possa criar situações de aprendizagem mais alinhadas com a proposta do funcionamento cerebral, que é o que eu denomino de neuroaprendizagem, tá? E como é que você vai fazer isso funcionar? Você precisa conhecer todas as etapas desse processo para criar propostas de aprendizagem que realmente faça sentido, que se assemelhe com o modo que o seu cérebro processa e utiliza essas informações, tá certo? E para tanto, você vai precisar também entender sobre memória. Hoje, nós vamos finalizar esse vídeo falando de como é a estrutura geral do cérebro, como a gente acabou de mostrar para vocês, como é que se dá uma estrutura cognitiva, né, os esquemas, as redes neurais e os esquemas de aprendizagem. E nos próximos vídeos, que a gente vai continuar dentro da temática de neurociência cognitiva, nós vamos entender, por exemplo, o papel da memória no processo de aprendizagem e outros pormenores que são relevantes neste tema, quando a gente estuda esse tema, para que a gente possa chegar no tópico de aprendizagem de alta performance, ok? Aprender em alta performance depende muito desses conhecimentos que nós estamos compartilhando agora, ok? Então, se esse vídeo foi útil para você, se realmente ele conseguiu te ajudar aí a compreender melhor o processo de aprendizagem, não esquece de deixar um like aí, ou um dislike, se for o caso, assinar o canal aí conosco, deixa o sininho das notificações aceso aí, né, ligado, para que os próximos vídeos você seja notificado e nós vamos continuar nos vendo por aqui neste canal, cujo objetivo é exatamente esse, compartilhar informações que possam melhorar a nossa prática docente e impactar a vida dos nossos estudantes lá dentro da sala de aula, ok? Eu espero que tenha sido útil, um grande abraço e nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau!